Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. No programa de hoje você vai conferir conosco o médico coordenador do programa R4 de especialização em cirurgia do joelho da Rede Mater Dei de Saúde, Dr. Lúcio Biondi, está conosco para falar sobre as inovações na área da cirurgia robótica de joelho. Temos também o quadro Mitos e Verdades para desmistificar o assunto cirurgia de joelho e trazer para você informações verídicas e de fonte confiável sobre esse tema tão importante. O joelho é uma das partes do corpo mais importantes para o movimento, para a locomoção, para a plena prática de esportes e a saúde motora em geral. Seu funcionamento exerce fascínio, porque é uma estrutura perfeitamente complexa. A gente encontra vários elementos e tecidos que dançam juntos para nos fazer avançar. E aí vem a cirurgia do joelho, que tem ganhado cada vez mais importância tecnológica, principalmente aqui em Minas Gerais. A Rede Mater Dei de Saúde está aparecendo nacionalmente como uma das referências em procedimentos robóticos nessa parte tão importante do corpo humano. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o coordenador do programa R4 de especialização em cirurgia do joelho na Rede Mater Dei de Saúde, o Dr. Lúcio Biondi. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para discutir um assunto que é de interesse geral aí, né? Exatamente. A gente precisa muito dos joelhos, né, doutor? Sim. Vamos entender o funcionamento deles, né? É uma parte ali que precisa de uma mobilidade. Quando a gente tem algum problema no joelho, a gente sabe como eles são importantes, né? A gente só sente a falta quando ele não está bem, né? É uma articulação de carga, né? De carga que a gente fala que, né, a gente coloca o nosso peso do corpo todo nessa articulação, então tem que estar funcionando perfeitamente ali, tudo integrado, todas as estruturas aí em perfeito funcionamento para que a pessoa possa se locomover sem dor e fazer as atividades diárias que ela gosta, né? Ele está na transição ali, né? Ele precisa de muita flexibilidade, ele precisa de irrigação, ele não tem exatamente um apoio muito completo ali. O joelho, inicialmente, ele é formado pela união dos dois ossos ali, né? A parte mais extremidade distal do fêmur, né? Com os côndilos femorais que articulam ali no platô da tíbia, na tíbia, né? A parte proximal ali da tíbia. E aí, unindo esses dois ossos, você tem estruturas ali músculo-ligamentares, né? Os ligamentos colaterais, que formam como se fossem umas barras do joelho, os ligamentos cruzados, né? Que chamam de cruzados porque eles cruzam entre si, o cruzado anterior, o cruzado posterior. Na frente do joelho, no intuito ali de dar proteção para o joelho, a gente tem a patela, que antigamente denominava rótula, né? E a rótula também tem uma função de aumentar a força ali da extensão da perna e toda a musculatura ali ao redor envolvida, né? Musculatura do quadríceps, da coxa, musculatura posterior da coxa. Isso tudo tem que estar muito equilibrado, em perfeita harmonia, para que a pessoa possa se locomover bem e ter uma harmonia no... A musculatura, ela é fundamental para a proteção dessa estrutura tão complexa aí que é o joelho? Com certeza. A gente precisa dela forte? Com certeza. Uma musculatura forte, equilibrada e alongada também, ela dá um suporte para o joelho. É como se fosse uma escora da pilastra ali, né? Que deixa esse joelho... que não faz com que ele não fique sobrecarregado, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, às vezes no consultório, a maioria dos pacientes que vai ali sai com uma prescrição, acho que vai sair com a prescrição de um Voltaren, né? E ele sai com a prescrição de um Pilates, de uma academia bem orientada, para o fortalecimento de grupos musculares específicos. É aquela coisa que é simples, mas não é fácil, né? Exige disciplina, exatamente, exige comprometimento, né? Perseverança, né? Exatamente. Exatamente. O que mais compromete o funcionamento dessa estrutura? Eu sei que tem algo muito impactante que é a obesidade, né, doutor? Mas tem também os chamados novembros, dezembros, janeiros, fevereiros. Essa questão do desgaste, né, da cartilagem, a artrose, né, que é
uma doença altamente prevalente, né, depois de uma certa idade, é multifatorial. Tem um componente genético, familiar, mas tem também a questão, às vezes a pessoa teve um trauma na juventude, na infância, né, igual a lesão que a gente tanto ouve falar, né, de ligamento, de menisco, uma fratura que compromete a articulação, atividades de alto impacto também por períodos prolongados pode predispor um pouco também o desenvolvimento desse desgaste precoce, a obesidade, então é multifatorial, né? Agora, o senhor falou da musculatura, cuidado com ela, pilates, a musculação, o entendimento de como ela é importante para essa estrutura do joelho, mas a gente também tem que cuidar dos ossos, né? Ossos fortes também significam Sim. Vida plena, né? Não, com certeza, mas é uma coisa interessante até falar aqui, porque as pessoas confundem demais artrose com osteopenia e osteoporose. E são duas patologias completamente distintas. A osteopenia e a osteoporose é uma perda de massa óssea, né, diminuição do cálcio, e o osso fica mais porótico, mais predisposto a ter fratura. Então, aquele paciente idoso que cai, quebra, né, colo do fêmur, vértebra, punho, esse tipo de coisa, é uma coisa. Outra coisa é a artrose, que é o desgaste da articulação, da cartilagem que reveste o osso, que ao longo do tempo pode ocorrendo e leva a dor, deformidade, dificuldade de locomoção. Então, são duas coisas completamente distintas que às vezes as pessoas associam artrose com osteoporose, e a pessoa pode ter artrose e não ter osteoporose, pode ter osteoporose e não ter artrose, e pode ter as duas. Ou nenhuma das duas, né? Sim, sim. Agora, quando a gente fala de joelho, a gente logo imagina aqueles problemas que estão muito ligados ao universo dos atletas. O senhor falou do ligamento cruzado, o problema do menisco também, isso, né? Mas no consultório, no dia a dia, que o senhor tem a prática já de tantos anos, quais são os problemas mais comuns, as lesões mais graves ou as mais frequentes que chegam? Uhum. Tem mais ou menos duas categorias principais, as lesões traumáticas, que são as lesões realmente, às vezes, do atleta, ou de acidente automobilístico, motociclístico, bicicleta, que agora está na moda também, né? O pessoal cai muito, esqui. Então, essas lesões traumáticas são geralmente as lesões dos ligamentos. Pode ser ligamento colateral, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, fraturas, né, da patela, da tíbia, do fêmur. E o segundo grupo que seriam as lesões degenerativas, que aí seriam a artrose, lesões de cartilagem, às vezes a lesão de menisco que é degenerativa. É muito interessante que às vezes chega uma senhora de meia idade, dona de casa, e você examina, pede a ressonância e fala, você está com a lesão de menisco. Falei, doutor, mas eu não sou jogador de futebol. Falei, a lesão de menisco degenerativa é mais comum, às vezes, do que a traumática. Só que o jogador que tem a lesão no menisco aparece na televisão e a senhora não aparece. Então, acha que a lesão de menisco é só de jogador, e não é. Então, a lesão, por exemplo, do menisco degenerativa, sem trauma pré-existente, é mais comum do que a lesão traumática, por exemplo. E já que o senhor está falando aí da questão do menisco ligado ao jogador de futebol, a gente estava conversando aqui antes da gravação e estava dizendo que a evolução nessa área, daqui a pouco a gente vai falar das cirurgias, né, que evoluíram bastante. Sim. Mas se a gente fala, né, de pouco tempo, porque na medicina 50 anos não é nada, né? É verdade. Mas falando até menos de 50 anos, talvez 2 décadas, Sim. 20 anos, Sim. a evolução foi muito grande, né? No que se pensava, o que se fazia e o que se faz hoje. Puxando esse fio aí do menisco, por exemplo, antigamente era um sucesso o procedimento de fazer uma menistectomia total dos 2 meniscos, tirar com um menino de 20 anos, 18 anos, um atleta, né? E antigamente não tinha o conhecimento tão grande da patologia, então às vezes o atleta rompia o ligamento cruzado e, consequentemente, ele começava a ter uma instabilidade no joelho e lesava os meniscos. E não se conhecia tão bem o papel dos ligamentos, então você não fazia a reconstrução do ligamento para estabilizar o joelho e tirava o menisco. Então ficava um joelho instável e sem menisco, com sobrecarga. Então você levava inexoravelmente a desenvolver uma artrose precoce. Foi isso que aconteceu com o Reinaldo? Eu não tenho conhecimento detalhado do caso do Reinaldo. Parece que sim, mas parece que ele também tinha um desgaste na cartilagem da patela, eu não sei bem. Mas o caso é que ele encerrou a carreira, precoce. talvez, assim, também é arriscado dizer, mas talvez uns 10 anos antes, de altíssimo nível que tinha. Eu acho, né, assim, é difícil você falar sem conhecer o caso a fundo, mas eu acho que com certeza se
fosse nos dias atuais, ele teria uma carreira mais longeva. O próprio Zico também teve muitos problemas, né, de joelho, né? Hoje em dia já não é tratado nem como tanto problema. O menisco não sai mais, né? Não se tira mais. Hoje em dia, principalmente em atleta, em paciente mais jovem, não só atleta, mas paciente mais jovem, que é uma lesão principalmente traumática, tem alguns critérios, mas a gente tenta preservar fazendo a sutura do menisco em vez de fazer uma meniscectomia. E quando faz a meniscectomia, eventualmente você faz a meniscectomia parcial, você tira parte do menisco, só o fragmento que está rompido, e não a meniscectomia total, como era feito antigamente. Para quem está nos ouvindo e vendo agora e já não tem mais os meniscos por razões variadíssimas, a vida é normal, né? Sim. Mesmo sendo atleta ou atleta de fim de semana, pode-se ter uma vida sem dor nos joelhos, sem problemas, mesmo tendo feito a operação ou procedimentos há mais tempo? Sim. É claro que às vezes uma pessoa que fez uma remoção de menisco, dependendo da porcentagem que foi removido, você tem uma predisposição um pouco maior de desenvolver uma artrose no futuro. Mas é um horizonte de décadas, às vezes, né? Então, assim, não dá para falar que esse caso vai evoluir, esse não vai. Mesmo, cada caso é um caso. Né? E a gente evoluindo para agora, né? Como é que são esses tratamentos cirúrgicos menos invasivos e mais eficazes? Porque hoje em dia a gente tem a cirurgia videoartroscópica, né? Na verdade, a videoartroscopia é uma via de acesso. Em vez de você abrir o joelho para poder ver a articulação aberta, você faz pequenos orifícios, que são os portais de artroscopia, e vê o interior da articulação por um vídeo, por uma tela de TV, né? Igual se faz você olhar pelo buraco da fechadura, vamos dizer assim. Então, você tem, às vezes, acesso a certas partes do joelho que com a cirurgia aberta você não tinha por videoartroscopia. Então, é um procedimento que ele é muito menos agressivo e muitas vezes mais até eficaz do que o procedimento aberto. Então, hoje você faz essa reconstrução, a cirurgia de menisco, geralmente as reconstruções dos ligamentos cruzados, tudo através da técnica videoartroscópica. Que é robótica? Não. A robótica é uma evolução dessa técnica. A robótica, atualmente, geralmente, a gente está usando mais para artroplastia, aqui no Brasil, artroplastia de joelho e artroplastia de quadril. Aí é para outro procedimento. Um outro procedimento, né? Agora, mas essa técnica que o senhor acabou de citar, ela também é uma evolução, né? Com certeza. Antigamente você fazia a meniscectomia aberta, né? Então a artroscopia começou aí na década de 80, 90, e hoje em dia você praticamente não vê mais um procedimento, você fazer uma cirurgia de menisco via aberta, né? Que não seja pela via artroscópica. E a abertura era muito grande? A cirurgia era muito invasiva? Era mais invasiva. O pessoal, eu lembro dos pacientes falando quando ficava, às vezes, com gesso 3 meses, fazia fisioterapia 6 meses. Hoje em dia, o paciente, eles fazem uma cirurgia artroscópica com anestesia, pelo menos na minha rotina, anestesia local mais sedação, sai do hospital andando 4 horas depois, sem muleta ou com uma bengalinha só para conforto, né, para segurança. Já está movimentando, no dia seguinte já pode dirigir, esse tipo de coisa. A cirurgia de ligamento, ele sai geralmente com 2 muletas, em torno de 10 a 15 dias já consegue tirar 1 a 2 muletas, então realmente não tem mobilização mais, o joelho é uma articulação que ele gosta de movimento, ele pede movimento, então essa questão de imobilizar o joelho só em casos extremamente necessários mesmo. Então mudou muito, não só a técnica cirúrgica, como o protocolo de reabilitação, de como conduzir um pós-operatório, para que a pessoa perca menos massa muscular, perca menos movimento, porque a rigidez articular leva a atrofia de desuso, leva até um desgaste da cartilagem, que a cartilagem que não movimenta, que não é lubrificada, entendeu? Interessante o senhor dizer isso, porque a questão do movimento e da imobilização do joelho, ela também foi tratada de uma forma muito diferente há um tempo atrás. Com certeza. E o paradigma mudou, né? Eu não lembro mais a última vez que eu botei um gesso no joelho, uma coisa assim, né? Porque antes era algo que era completamente recomendado, né? É. E aí a gente dá esse salto agora sim para a cirurgia robótica. Aí é um salto, podemos dizer, um salto quântico assim. É o futuro chegando no presente, né? O que isso significa? E já que nós estamos em Minas Gerais, né? Falando aí do Hospital Mater Dei, que é uma referência nacional
em várias áreas, como é que a gente pode, o que isso representa? Queria que o senhor desse um panorama da chegada da cirurgia robótica, especificamente no joelho, em comparação até com outros centros brasileiros e também mundiais. A cirurgia robótica é uma técnica que vem sendo realizada nos Estados Unidos aí há mais ou menos uns 15 anos e foi se desenvolvendo, se aperfeiçoando. E no Brasil chegou aqui nos últimos 2 anos, por aí, em relação às artroplastias, né? Artroplastia é a cirurgia de prótese de joelho. Para a gente falar de cirurgia robótica, nós temos que falar um pouco de prótese, né? O que é a prótese? O que é esse procedimento? É um procedimento em que, naqueles pacientes que chegaram com um grau de artrose, de desgaste da cartilagem muito grande, com uma deformidade importante, né? Aquele joelho às vezes arqueado, um joelho em X muito para dentro, que mal consegue se locomover, que já está interferindo na atividade de vida diária, na rotina dela, né? Aquela pessoa que não consegue fazer um passeio, que não consegue fazer uma viagem, que tem dor constante, que já tentou outros tipos de tratamento, né? Como, igual a gente citou, reabilitação, eventualmente uma infiltração, fortalecimento muscular, e não está tendo sucesso. Nesses casos mais graves e avançados de artrose, a gente indica a substituição da articulação por uma artroplastia, que é a prótese do joelho. Então, você tem um componente, né, de metálico que você substitui a cabeça do fêmur, ali, os côndilos femorais, o platô da tíbia, e no meio dessas duas peças fica um plástico de polietileno para dar congruência articular. Então, a indústria de implantes, ela vem investindo milhões de dólares em tecnologia ao longo desses anos. Então, as próteses foram se aperfeiçoando, tornando mais congruentes, adaptando a articulação, com um índice de desgaste menor, um índice de funcionalidade melhor, no sentido de ganhar mais movimento, de se aproximar da articulação, né, natural. Então, dentro disso aí, para que essa colocação do implante seja mais eficiente, tenha um posicionamento mais preciso e melhor, houve a introdução da técnica através da cirurgia robótica. O implante já poderia ser feito antes da cirurgia robótica? A gente vem fazendo ao longo da vida, né? Eu, por exemplo, eu terminei minha especialização de joelho em 1999. Então, a partir de 2000, eu venho fazendo a cirurgia de prótese de joelho, pelo braço manual, vamos dizer assim, né, tradicional, que não deixa de ter também bons resultados. E essa vida útil desse transplante, dessa prótese de joelho, ela é longa também? Ela precisa de manutenção? Hoje em dia a gente tudo em medicina é baseado em trabalho científico, né, publicação. Então hoje já tem trabalho, já tem literatura mostrando um índice de sobrevida de 90% em torno de 15 anos. Ou seja, em 2022, de cada 100 pessoas que fizerem prótese de joelho, em 2037, 90 ainda vão estar com a prótese, ela não vai ter desgastado, não vai precisar revisar, trocar essa prótese. E aí, falando especificamente da cirurgia robótica, o senhor falou que fez, como é que é? Com a mão, né? Os trabalhos, os papéis científicos em inglês até falam manual arm, né? e o robô fala braço robótico, assistido roboticamente. Qual a diferença que existe, qual o paralelo, do ponto de vista até, que é muito importante a relação do bem-estar médico, né? Sim, claro. A forma como o médico vai trabalhar. É um negocinho um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar para o público leigo. Antes, no caso do robô que chegou lá na rede Mater Dei, é o robô Mako, que é um dos robôs mais avançados que nós temos mundialmente, se não o mais. No pré-operatório, você faz uma tomografia do joelho do paciente como se fosse uma reconstrução 3D. Então, você já chega na cirurgia com um planejamento, com a anatomia do joelho, sabendo o tamanho, o formato. Então, é uma coisa mais, vamos dizer assim, customizada, mais individualizada. É o objetivo, o tratamento ouro, né? O que seria perfeito. E aí você já tem aquele planejamento ali, então você já vai com a cirurgia, com aquilo ali em mente. E aí, na hora do procedimento, você implanta sensores ópticos ligados no robô, no computador,
e aí você tem uma caneta ótica que você vai marcando a anatomia do joelho ali com aquela caneta, vai passando informação para o computador. Doutor, o robô entende a tomografia? Ele também faz a leitura da tomografia? Isso, você já passa no programa, a tomografia já está nele. Mas, para confirmar o posicionamento do joelho, se a tomografia vai bater durante a cirurgia, você pega essa caneta ótica e vai alimentando ali a anatomia, os pontos, desde o centro da cabeça do fêmur até no tornozelo, para ver o eixo, o padrão do eixo, o formato do joelho. E aí você, novamente, durante a cirurgia, você acaba de alimentar o computador, o robô, com essas informações. O tanto de abertura que ele tem para um lado, para o outro. Então, a partir do momento que você realimenta o computador com aquilo ali, aí ele grava aquilo, e aí você planeja o quanto que você quer dar de angulação, de alinhamento, o quanto que você quer dar de lacidão ligamentar, de espaço entre os ligamentos ali. Aí você valida, e aí entra o legal, que é o braço robótico, que vem sem guia, sem nada, a mão livre, funciona como se fosse um videogame ali, um joystick. Você olha para a tela e a serra vem fazendo o corte preciso ali de 1 milímetro no máximo de fora você não passa de 1 milímetro e ele faz o corte, você segurando, e o mais legal é que ele delimita uma área de segurança ali no joelho, que se você quiser passar, por exemplo, em direção a uma artéria, que se você lesar, tem um risco enorme para o paciente. Ele tem no sistema dele, aquela região ela é delicada, então se eu quiser passar, ele trava, ele não deixa eu ir. Fora daquela área de segurança, a serra não vai, ela trava automaticamente, mesmo se eu quiser, ela não consegue. Fico imaginando que existem poucos centros de excelência como esse que a gente tem em Minas. Sim, aqui no Hospital Mater Dei, né? No Brasil, né, doutor? São poucos. Se eu não me engano, acho que no Brasil tem 4 a 6 robôs desses. Sim. Agora, a evolução também é contínua, né? A gente vê o uso de robô operando em outras áreas. Já falamos aqui da cirurgia bariátrica robótica. Urologia está sendo muito utilizada na prostatectomia, né? Para tratar o câncer de próstata. E no joelho também uma evolução muito grande com relação até ao uso de cartilagem, né? O transplante de cartilagem, que é tão importante no joelho, uma autodoação de cartilagem, né? Sim. Essa questão do transplante de cartilagem já é uma coisa diferente. Geralmente, ela é utilizada, isso é até interessante a gente comentar, porque ela é utilizada mais para tratar lesões traumáticas. Então, às vezes, é um atleta que tem uma cartilagem boa e ele teve um trauma e perdeu um fragmento de cartilagem. É igual uma bola de sinuca que está lisinha, você joga ela no chão e tira uma lasca, mas o resto da cartilagem é bom. Então, você pode tirar, às vezes, um plug de cartilagem com osso de uma área que não necessita tanto ali, que não é área de carga, e transplantar para um local que seja mais demandado com a cartilagem. Você pode também fazer uma biópsia de cartilagem, mandar fazer um laboratório de genética, fazer uma cultura do condrócito, que é a célula da cartilagem, reimplantar, mas isso ainda não é utilizado atualmente para o tratamento da artrose, porque as pessoas às vezes chegam com artrose no consultório, que é uma lesão da cartilagem de uma forma difusa, e falam, não tem um transplante de cartilagem. Falam, não, tem, mas a indicação do transplante de cartilagem não é atualmente para artrose. Eu acho que realmente está caminhando essa questão de célula-tronco, é o futuro, mas atualmente nós ainda não temos evidência científica para permitir um uso clínico disso. E voltando a falar da questão da cirurgia robótica, como é que é o pós-operatório? O pós-operatório é bom, porque a grande questão da cirurgia robótica é que você, tendo essas referências na tela dos números, do que você quer, você consegue, às vezes, ter uma cirurgia menos agressiva, com menos descolamento de partes moles, menos perda óssea dos cortes, você economiza um pouco de osso também. Então, isso tende a tornar um pós-operatório mais tranquilo. Mas não é que é outra cirurgia, a cirurgia é a mesma, mas ela é assistida pelo robô, então ela tende a ser menos traumática, e com isso o paciente tende a ter um pós-operatório com menos dor, teoricamente. E até a questão do risco de infecção diminui também, né? Menos contato ali, menos invasiva.
Sim, em qualquer cirurgia, na cirurgia ortopédica, isso é uma verdade. Se você gasta menos tempo, é menos agressivo, mais delicado com as estruturas, você tende a ter um menor índice de infecção. Doutor, e também existe por parte do paciente um receio, fala, meu Deus, mas um robô vai me operar? Nossa, eu fico até com medo, mas não é bem assim, né? Não é, né? Isso aí realmente não é. O cirurgião está ali o tempo todo dentro do campo e ele é que pilota o robô e até a serra que você faz os cortes ossos, é o médico que faz. O robô entra exatamente dizendo para ajudar, para contribuir. Como o senhor disse, nem que o médico queira cortar por acaso uma artéria. Né? Exatamente. Agora, no caso de atletas, né, tem chance, depois desse tipo de procedimento, de voltar à atividade, a performance que existia antes do... Não. Aí não é a questão de ser robô, a questão é da prótese. A prótese é uma cirurgia, igual a gente falou, que ela tem vida útil. Mas tenistas mais velhinhos estão voltando com tudo. É isso mesmo, você tem toda a razão nisso que você falou. É o seguinte, a prótese não é um implante que a gente deve realizar atividade de alto impacto, porque senão você tem uma tendência a ela falhar mais precoce. Mas eu fui num congresso da Academia Americana e exatamente eles botaram um painel lá e falaram assim, qual seria o esporte mais radical que poderia ser realizado com a prótese? Aí eles sugeriram lá um tênis de dupla. Então seria uma coisa interessante. Então assim, a pessoa pode dançar, ela pode fazer uma caminhada, ela pode passear. Não seria talvez interessante se ela botar uma prótese no joelho e sair correndo ou jogar futebol. Sim, mas nós estamos dizendo de situações que existiam problemas que tiravam qualidade de vida do paciente. Sim, e a prótese entrega essa qualidade com outras... O objetivo é devolver qualidade de vida com alívio de dor, né? E quais são, já que o senhor disse aí, né, muitas pessoas procuram o transplante de cartilagem tentando resolver um problema que ainda não está dentro do escopo atual da nossa medicina. Mas quais são os pré-requisitos para esse tipo de procedimento? Quais são... Do transplante de cartilagem? Não, da cirurgia robótica, que naturalmente seria a prótese, né? A prótese, né, robótica ou não, ela é indicada naqueles pacientes que têm um grau de artrose mais avançado. Então, a gente tem uma classificação de grau 1 a grau 5, então, geralmente, é pacientes com grau 3, 4 ou 5 de artrose e que estão extremamente limitados na sua qualidade de vida. Tem um tipo de implante também que é muito interessante, de prótese, que é o paciente que, às vezes, ele tem uma artrose só de um lado do joelho. O lado lateral é bom e o lado medial, às vezes, ele tirou um menisco, ou era aquele paciente que já tinha o joelho um pouquinho arqueado e ele foi aumentando isso ao longo do tempo. Então, ele pode, às vezes, fazer uma prótese parcial, que a gente chama prótese unicompartimental, de um compartimento só, que é uma cirurgia de menor porte do que a prótese total. Então, cada caso é um caso, né? Mas tem várias situações que a gente tem que analisar. E normalmente quem tem um problema no tornozelo acaba tendo um problema também no joelho? Pode acarretar. E vice-versa? Pode acarretar. Elas são interligadas, né? Então, se você começa a andar de uma maneira diferente, né? O eixo biomecânico afeta a outra articulação adjacente. É o corpo tentando responder, tentando equilibrar. Adaptação, né? Tentando ali dar um jeito, né? De seguir a vida, né? Agora, para quem está acompanhando a gente aqui, pratica esporte constantemente, ou que não seja constantemente, e qual são os cuidados que as pessoas devem ter para evitar essas lesões? Como é que os joelhos gostariam de ser tratados para evitar lesões e fraturas, doutor? Eu acho que essa questão de quem quer fazer uma atividade aeróbica de alto impacto, como, né, corrida, triatlo, tem que fazer um trabalho paralelo de fortalecimento de reequilíbrio muscular. Não adianta a pessoa chega com dor no joelho, às vezes uma fratura de estresse, de tanto impacto. Você faz um fortalecimento? Não faz que eu não tenho tempo. Então você vai ter que arrumar, porque você não vai conseguir. A questão, igual você falou, do sobrepeso, né, impacta na articulação a médio e longo prazo, né, trabalhando com carga excessiva ao longo dos anos, isso com certeza vai impactar. Então, esses cuidados de saber que tem que cuidar bem da musculatura. O tênis, ele pode ser um componente para atrapalhar, um tênis que não seja próprio para uma atividade específica, tipo, hoje tem tênis para correr, tem tênis para jogar tênis para jogar futebol de salão, futebol de grama, futebol society, basquete. Não, com certeza, né? Eu acho assim, o
tênis para corrida é o tênis para corrida, né? Eles gastam milhões de dólares para desenvolver aquela tecnologia ali. Então, eu acho que realmente tem essa questão do tênis adequado, sim, né? E tem também a questão, às vezes, da vida útil do tênis. Mesmo que a pessoa não use muito, a borracha vai ficando ressecada, vai perdendo aquela propriedade de amortecimento, né? Pois é. Bom, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, você viu na abertura, né, que a gente falou sobre ele, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, aí a gente toma uma água, a gente vai continuar conversando com o Dr. Lúcio sobre as questões ligadas ao joelho. Então a gente dá uma pausa aqui rapidinho e volta depois do intervalo. Combinado? Beleza. Então até daqui a pouco.